Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E aí, vamos trocar uma ideia do São Paulo hoje, porque é o seguinte, Dorival foi dito na revista Placar ali que ele vai para o Corinthians mesmo se estaria acertado. E o São Paulo, né, na contusão do Caleri, começa a buscar por centroavante e tem alguns nomes aqui e um principal deles que eu já vou compartilhar com vocês. O que poderia atrapalhar aqui então a subida do Rian Francisco, uma vez que o São Paulo conta hoje com 2 centroavantes, mesmo na ausência do Caleri. Então é uma coisa ridícula. Tem lateral que foi titular do São Paulo por anos indo embora. Não deve mesmo renovar o contrato. E aí, qual que é o plano do Tricolor? Vou te falar aqui um possível plano. A coisa vai ficar bem interessante pro lado do São Paulo, porque é engraçado, né? Mas você fala assim, poxa, um cara se machucou, o outro tá indo embora, o que seriam 2 notícias péssimas. Dali, nós conseguimos enxergar o copo meio cheio e trazer boas notícias, apesar da tristeza. Não se confunda, eu tô triste de verdade, de coração mesmo, com a contusão do Caleri. Eu não queria isso de jeito nenhum. Mas assim, nós podemos ficar chorando a contusão do Caleri ou enxergar uma coisa boa que tem. Vem comigo então, vamos trocar uma ideia aí do Zubeldia, do São Paulo, da diretoria, de todo mundo, que vai ser um vídeo muito top, beleza? Então ó, chega nesse like aí, um likeinho pra dar uma moral no vídeo e se inscreva também aqui no canal, porque você é muito bem-vindo. Muito bem-vinda. E eu, o Juba, faço muita questão, absoluta questão de ter você por aqui, beleza? Vamos lá então. Seguinte, olha só. O Dorival deve fechar mesmo com o Corinthians. A revista Placar colocou que o Corinthians o procurou, conversaram e se acertaram. E que sexta-feira, hoje... Aliás, hoje é a Páscoa, né? Feliz Páscoa, galera. Feliz Páscoa pra todo mundo aí. Então hoje o Corinthians ele deve anunciar já essa contratação do Dorival, o que impacta diretamente no cotidiano do São Paulo Futebol Clube, que já via o Zubeldia como um possível demitido após o jogo de domingo contra o Santos, e aí o Dorival era o nome da vez. O São Paulo, quando ele teve nomes da vez, né? O São Paulo ele teve uma notícia, isso aqui foi notícia, de que o Belmonte gostaria de ter o Fernando Diniz no São Paulo. Eu não sei se a notícia é verídica, mas o Belmonte seria o entusiasta do Diniz no São Paulo. E quando tem as notícias aí, inclusive as falas, né? De Zubeldia sendo mantido, Zubeldia sendo demitido e tal, o Belmonte vem a público e defende o Zubeldia. Então, assim, se o Belmonte não contrata o Dorival porque ele quer manter o Zubeldia, beleza, é direito dele. Agora, se ele esperou o Dorival ir para outro time para demitir o Zubeldia, para contratar o Diniz, que seria, em tese, segundo notícias, o sonho dele, aí é complicado. Aí não dá para aceitar, não. Então, assim, quer ficar com o Zubeldia? Fique. Azar, quer ser rebaixado? Fique com o Zubeldia aí. Não sei se vai cair, mas o São Paulo tá perigando cair. Então, assim, o Zubeldia primeiro é problemático, mas ele é menos problemático do que o próprio Fernando Diniz. Ali não dá. Então o São Paulo vai ter que ser criativo. O que quando eu falo de técnico novo no São Paulo, e aí olha pro Tite, a torcida não quer. Olha pro Diniz, a torcida não quer. Olha pro Crespo, a diretoria não quer, né? Segundo o que falam por aí. Então vai ficar pesolando, caixinha. É muito difícil de ser São Paulino nesses momentos, né? De você falar, caramba, não pegaram o Dorival porque não quiseram. O Zubeldia, goste ou não, né? Aqui não tô nem considerando falar do trabalho do Zubeldia por enquanto, tô dizendo que o Zubeldia, por tudo que tem acontecido, ele já tá basicamente demitido no São Paulo. Quem que trabalha desse jeito? Vocês viram, o cara, ele empata com o Cruzeiro, que ganhou ontem de 3-0 do Bahia, ele empata com o Cruzeiro, é crise. Ele empata com o Atlético Mineiro fora, que é um bom resultado, é crise. Ele empata com o Sport em casa, que é uma vergonha, é crise. Ele empata com o Botafogo lá, o São Paulo fazendo um ótimo jogo, é crise. Então um cara desse não se sustenta no São Paulo. Ele tem que ganhar do Santos. E não adianta nada. Quando ele tem que ganhar uma Libertadores, uma Copa do Brasil, aí ele teria tempo pra trabalhar. Se ele não for campeão, se ele ficar nessa, ganhei do Tajeres, empatou com a Alianza Lima, é crise. Então o Zubeldia, o que pode acontecer, o que eu tô imaginando, é que o período dele no São Paulo já acabou mesmo. E todo mundo sabe disso, e inclusive a diretoria. O Zubeldia hoje ele tem o apoio de algumas alas aí, acho que também talvez da torcida organizada, da maior, tem também do Carlos Belmonte, mas quando chega no torcedor comum, que somos nós, e quando chega, por exemplo, em algumas partes de imprensa e tal, ele já é tido como demitido. Muita gente já fala que ele é um cara que não vai segurar, sustentar a pressão. Então ele sai a qualquer momento. E aí você sabendo dessa realidade, que isso é uma realidade, hein? Você perde o Dorival pro Corinthians.
E eu vou só ver, vou ver quanto que ele vai ganhar fora de casa no Brasileiro. Que sempre que ele ganha, eu falo, tá vendo? Será que ele é o cara que não ganha jogo fora de casa no Brasileirão? Eu acho que é o seguinte, galera. Perdemos o Dorival, sim. Perdemos o Renato Gaúcho, tá no Fluminense. E agora é torcer pra não vir Diniz, Caixinha, Pesolano, que é o que vai ter disponível pra nós. Se é pra trazer Caixinha, Diniz ou Pesolano, que segura o Zubeldia, então. De verdade mesmo, eu não gosto do trabalho do Zubeldia. Mas nem sei o Pesolano também como que trabalha. Agora, Pedro Caixinha e Fernando Diniz, deixa o Zubeldia mesmo, pelo amor de Deus. Tá maluco, vamos torcer pro São Paulo melhorar agora que o centroavante pode ser o Rian Francisco. Eu quero que você entenda bem o que eu tô falando aqui agora. Eu não estou falando que foi legal o Caleri machucar, não. De jeito nenhum. Eu torço pelo São Paulo e adoro o Caleri. Se você me perguntar, você adora o Luciano hoje? Eu já não sei dizer. Não sei, adoro o Luciano. Eu perdi um pouco da confiança no Luciano. Agora, quando ele é meia, aí realmente dá muita raiva. Aí irrita ver o Luciano de meia. O Luciano como atacante... Não acho ele ruim de bola, longe disso, tá mal, mas longe de ser ruim de bola como atacante. Agora, o Caleri é um cara que perdeu o futebol, mas ele é um cara da nossa total confiança. Muita gente, muito São Paulino e eu também, gosta muito do Caleri, da maneira que ele jogou no São Paulo em 2016, a forma que ele volta, o que ele faz na Copa do Brasil. É um cara que tem muito mais somado do que subtraído, ele tem muito mais positivo do que negativo. Então, era pra ele ter ido pro banco, acho sim que era pra ele ter ido pro banco até do André Silva. Acho que era pra ele ter ido pro banco do Rian Francisco, da base. Não foi. Forçou lá e aí acabou se machucando. Agora que se machucou, temos que tentar tirar daqui algum proveito, né? Não pode tudo ser notícia ruim. Não pode tudo ser ruim pro São Paulo. Vamos tentar tirar um proveito, é o Rian Francisco. O Rian Francisco, ele apesar de ter jogado pouco pelo profissional de São Paulo, a trajetória dele de equipe de base, ela é muito grandiosa. É um cara muito bom de bola, é um cara excelente fazendo gols. E agora, ele tá lá com um técnico que não usa a base, que é o Zubeldia, com uma diretoria que tá pouco se importando pra base, vide Moreira no Porto, William Gomes da maneira que foi vendido, fora o resto, né? Todos que eu cito sempre aqui, Enzo Boer, Palmberg, Thales Vander, tudo que o São Paulo perde de graça, manda embora, se desfaz, a venda de Neverton, assim, é ridículo a maneira que a diretoria de São Paulo, ridícula a maneira que a diretoria de São Paulo, ela conduz espaço para os jogadores da categoria de base. Nós estamos vendo agora o Negruti que não sobe, o Ibali que é emprestado, Pedrinho Vilhena que é emprestado, o Rodriguinho sobe, não sobe, tem um monte de cara no mesmo barco. O Henrique Carmo sobe, não sobra espaço, principalmente com o time de Luiz Zubeldia. Por não ter espaço, nós temos que buscar um Rian Francisco no sonho, na esperança, e agora apareceu a chance. Agora, nós temos um calendário com Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, que o André Silva, que já não está bem, pode ser, inclusive, considerado um jogador péssimo para alguns, e não estaria errado. E o Rian Francisco, então, ele de qualquer jeito ele tem que jogar. Isso é fato. São Paulo tem que colocar o Rian Francisco para jogar nesse momento. Não tem outro centroavante que não André Silva e Rian Francisco. Então ficou bacana de pensar. Pode nascer uma estrela? Esse cracaço que tem na base do São Paulo pode agora vir brilhar no time principal do Tricolor? Eu acho que sim. Agora, o que pega muito pra mim é o fato de que o São Paulo já começou a olhar para contratações. O São Paulo começou a olhar Carlos Vinícius, eu vou pegar o nome dele certinho aqui. O centroavante que o São Paulo tá olhando, que é aquele gringo lá, que joga lá no futebol inglês, é o do... Além do Brenner, que é no futebol italiano, que o São Paulo busca por esse empréstimo aí, o São Paulo quer também, tá no radar, fica sempre sondando esse Carlos Vinícius, tá vendo? O Carlos Vinícius, ele joga no... Não é no Tottenham, cara, onde é que ele... No Newcastle, ele joga no Newcastle, né? Eu tenho quase, deixa eu ver aqui, Carlos Vinícius, Newcastle, Carlos Vinícius, tá aqui, ó. Jogador brasileiro que joga a bola hoje... Quer ver onde ele tá? Tinha que falar aqui, ó. Ele tem 30 anos, o Carlos Vinícius, 1,90 m, ele é grandão. E ele joga no Fulham, joga no Fulham na Inglaterra. Ele tem contrato agora até o meio do ano. Agora, tá acabando o contratinho dele. Acaba aqui em 30/6/2025, pode renovar por mais um ano, mas ele tá livre, basicamente livre para
para vir. Não tem feito muitos jogos, não. Fez pouquíssimos jogos. Fez um jogo na temporada, nenhum gol, nenhuma assistência. É um jogador que tá basicamente assim, de lado no Fulham, né? E o São Paulo, olhando pro Fulham, ele pode ver ali o Carlos Vinícius e também ele olha pro futebol italiano para trazer o Brenner, o que é um cara da equipe de base do São Paulo, um velho conhecido nosso. Pode ser algo também muito bom trazer o Brenner. Agora, trazer o Brenner significa que você vai mandar também o André Silva embora e ficar com Brenner e Rian Francisco? Acho arriscado. Não que o André Silva esteja jogando bem. A verdade é que ele é um pouco mais alto e ele pode fazer alguns gols de cabeça que talvez não saiam do Rian Francisco e do Brenner. Então, se chegar um momento que tem uma zaga baixa do adversário e você precisa de um cara de poder aéreo, por que não tentar o André Silva? Trazer o Brenner, eu sempre quis. Sempre achei que ele jogou muita bola em 2019, né? 2019 que ele jogou no São Paulo, que foi muito bem, 20 um pouquinho, mas ele é um jogador que tá pronto, ele não está legal jogando na Itália, não foi tão bem assim nos Estados Unidos, mas no São Paulo ele jogou bola, ele foi bem no tricolor, principalmente com o Diniz. Agora vir Brenner e Diniz seria complicado. Mas, gente, o Brenner ele tá quente. Tá muito quente e o São Paulo vai tentar agora, essa notícia. Agora o empréstimo dele. Então o São Paulo abre a janela agora do meio do ano, já traz o Brenner por empréstimo e perigas também, já deve chegar o Thiago Mendes, que também não fecha com clube nenhum. O que seria um sonho de consumo ali vendo com o Dorival Júnior, né? Chega Thiago Mendes, o Brenner, o São Paulo mudando da noite pro dia. Hoje nós podemos ter um Brenner chegando para ser banco do André Silva. Um Thiago Mendes chegando, sei lá para quê, para brigar posição ali com Alisson e Marcos Antônio. O São Paulo forçando a barra com o Marcos Antônio para comprar, para pagar 26 milhões. Chega o Thiago Mendes, aí ele coloca o Marcos Antônio no banco e joga dinheiro pela janela. Então é esse tipo de situação que vai colocando o São Paulo numa desconfiança tremenda. Você pensa, por exemplo, nessa diretoria tricolor aí. É uma diretoria que está de olho no Brenner. Ou seja, é exatamente a mesma diretoria que não vai colocar para jogar Rian Francisco. Ou seja, é a diretoria que depois de mandar o William Gomes embora baratésimo e emprestar o Moreira, agora ela vai colocar ali um percalço no caminho do Rian Francisco. Então não é uma diretoria que sabota a equipe de base. Ao segurar o próprio Zubeldia, não é uma diretoria que sabota a equipe de base? Essa diretoria do São Paulo, segurando o Zubeldia, ela dá um recado claro, que ela não vai usar muito a categoria de base. Aí você fica lembrando aí, para pra lembrar. Mas espera aí, não tinha o Evangelos Marinax que ia fechar com a gente, aquele magnata bilionário grego que ia pôr 600 milhões aqui para o São Paulo investir na categoria de base, para quando vender os caras, ser 60% do São Paulo e 40% do Marinax, ou seja, ter que vender a base? Você lembra, não lembra? Eu também lembro. Por que o cara não assina o contrato? Será que não é porque o São Paulo mesmo não usa a base? Nem com o Zubeldia e nem com o Belmonte, que mantém o Zubeldia? Você traz um técnico que não usa a base e quer o Marinax para investir na base. Contraditório, contramão, conflito de interesses. Você deixa o Zubeldia, não fecha a Marinax. Belmonte, quer Diniz, quer agora pegar cara emprestado pro lugar do Caleri e não quer usar Rian Francisco. Não fecha com o Marinax. Ah, Juba, mas é bom não fechar com o Marinax. É bom. São Paulo tá devendo na casa de 1 bilhão. Eu tava lendo que São Paulo antecipou premiação de Libertadores para não ficar devendo salário pros jogadores. Salário. É um time que se aperta ainda para pagar salário. Então um time desse não precisa do Marinax, 600 milhões, um time que tem a dívida de 1 bi. Vende o William Gomes para falar que precisa de fluxo de caixa. É muito complicado de entender esse comportamento desses caras. O Igor Vinícius, ele não deve renovar com o São Paulo. O Igor Vinícius é o fim de uma trajetória aí que tá durando bastante do lateral direito que veio da Ponte Preta pro São Paulo. Muitos querem que ele vá embora. Eu não gostaria, mas muitos querem que ele vá embora. Mas também vão enxergar o lado bom. Assim como o Caleri machucou, eu tô tentando enxergar um lado bom, apesar de ser uma contusão muito triste. O Igor Vinícius ir embora abre espaço pro Mike também. Lembra do Mike, categoria de base, campeoníssimo da Copinha, jogando melhor que muita gente. Era Rian Francisco, brilhando pra caramba. O Lucas Ferreira, brilhando muito. Um pouco do Matheus Alves e muito também do Mike. O Mike, lateral direito, jogou muito, não foi pouco não, ele jogou muito na categoria de base. E agora, se o São Paulo perde o Igor Vinícius, como é que funciona? Você não vai trazer o Mike de volta? Vai buscar um Natanael da vida qualquer? Você vai buscar qualquer jogador por aí? Vai pegar um veterano?
Vai pegar um Daniel Alves, um Juan Fran aí, um Orejuela. Tá aí o Mike. A diretoria do São Paulo, essa mesma diretoria, Belmonte, um dos primeiros atos que teve no São Paulo, uma das primeiras atitudes, sabe qual que foi? Você vai lembrar lá atrás quem que eles compraram? Peraí, tomar um cafezinho. Uma das primeiras atitudes da diretoria atual de São Paulo, Júlio Casares e Belmonte, foi comprar o Orejuela. Então, quando você pensa no Mike, da categoria de base, que tem 21 anos já, acho. Tem 20, 21 anos já, não é 18, 17, tem 20 ou 21. Ele tá mais do que pronto para jogar ali no time do Zubeldia. Tem que mandar o Zubeldia ou usar a base, né? Ou você precisa simplesmente mandar o cara embora. E eu vou fazer uma defesa, uma mini defesa, desse tamanhozinho a defesa aqui da diretoria do São Paulo, que ela realmente mandou acho que 18 caras embora. Sabia disso aí? 18 vazaram, foram embora. Dentre eles o Michel Araújo, Nestor, Rato, Galopo, tal, são 18 saídas do São Paulo. Sabia disso? Não tivemos reposições. Vieram Oscar, Enzo Dias e Wendel e Cedric Soares. Foram quatro vindas, 4 chegadas para 18 saídas. O que a diretoria fez então com isso? Ela tenta entregar para o Zubeldia a base. O Zubeldia não usa a base e fala-se por aí que o elenco é reduzido, que o elenco é baixo, o elenco é pequeno. Ah, não temos elenco, mandaram 18 embora, trouxeram 4. Claro que não tem elenco. Só que a diretoria de São Paulo, quando fez esse tipo de atitude, ela estava muito mais preocupada em pensar, bom, não vou ter Igor Vinícius e vou trazer o Mike. Não terei aí o centroavante, vou trazer o Rian Francisco. Mandei o Eric embora e o Eric e o Rato. Eu tenho agora o Lucas Ferreira. Então a diretoria também está se mobilizando um pouco para ter aí uma categoria de base ativa. Tanto que já melhorou um pouco. Já vimos aí aparecer do nada o Lucas Ferreira e também o Matheus Alves. É pouco, é muito pouco. Já tinha que ter aparecido o Mike, já tinha que ter aparecido o Negruti, já tinha que ter aparecido alguns outros nomes. Mas a diretoria tá tentando. O Rodriguinho entrou no último jogo. Tá tentando, mandou um monte embora e trouxe pouquíssimos. O Zubeldia, ele vai quebrar os caras nos campeonatos sem rodar o elenco por não confiar na equipe de base. Então não tá errado isso. Pô, você mandou embora 18, trouxe 4, precisa usar a base. O Zubeldia não usa a base, tá aí o resultado. Tá o Arboleda machucado, tá o Oscar machucado, tá o Lucas Moura machucado. Não sei se porque o Zubeldia machucou os caras, não posso nem afirmar isso, mas no Campeonato Paulista jogava Oscar e Lucas, até com o time classificado já, contra Ponte Preta, contra São Bernardo. Lembram disso? Oscar e Lucas, Luiz Gustavo, não lembro se estava pé quebrado, estavam sendo colocados no campo de maneira exaustiva, Arboleda, todos os jogos eles tinham que entrar, e o São Paulo já estava até classificado no Paulistinha, sabe? Não é me desmerecer o Paulista, que, pô, você tem a Libertadores começando, a Copa do Brasil, brasileiro, e você tá desmantelando os caras no Paulista. Aí é complicado pra caramba também. Então a diretoria que dá muita mancada nessa de enxugar o elenco pra usar a base, eu achei top. Faltou só uma coisinha. Faltou só trocar o técnico e colocar um técnico ali que usasse a base. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!